cuidado com o capital pulverizado. O que significa isso? Como eu falei, o empresário, ele vai, às vezes tem um molde já, de como uma estrutura de como que vai ser aquela sociedade, do quadro societário, dos sócios daquela empresa. Ele já vem com uma ideia e fala, olha, eu não posso entrar nesse quadro societário, vou ter que colocar minha filha, meu tio periquito papagaio, né, dentro da sociedade, porque se eu entrar para essa sociedade, vai desenquadrar do regime, né, do Simples Nacional, porque eu já tenho uma outra sociedade com teto de faturamento, ou então fulano não pode entrar para dentro do quadro societário daquela empresa, porque ele tem um nome negativado, então ele vai colocar, sei lá, o irmão dele, e aí começa a ficar aquela baguncinha que nós advogados já olhamos assim e falamos, pelo amor de Deus. Mas isso acontece. Então, quando existe esse capital pulverizado por pessoas que não têm uma ligação direta com a sociedade, não vão trabalhar e não são efetivamente sócios daquela empresa, tomem cuidado. Existe um artigo no Código Civil que ele é pouco percebido ou pouco conhecido por muitas pessoas, que é o artigo 1010, parágrafo 2º, para ser mais específica, que fala sobre casos, né, e como deve ser feito o desempate numa sociedade simples ou limitada, em caso de empate em determinadas deliberações. A gente já viu antes em relação ao quórum para se deliberar questões importantes que o contrato social já traz, né, que a maioria, para se deliberar hoje, depois da mudança legislativa, é de maioria absoluta do capital social, ou seja, 50% mais um. Alterar o contrato social, mudar o objeto do contrato social, todas essas questões, liquidação da sociedade. Então, tem questões ali que a gente tem que respeitar o quórum especificamente. E quando a sociedade, e quando o que os sócios vão prever e deliberar não tem o quórum previsto no contrato social, na própria lei, e eles não alteram, não colocam isso no contrato social, a lei traz que seria de maioria simples, ou seja, a maioria dos presentes para aquela deliberação, nos presentes na reunião ou na assembleia. Tudo bem, Bruna, e o que esse artigo 1010 ali diz em relação ao desempate? Caso haja um empate na deliberação, que o desempate, caso os sócios obviamente não prevejam de forma diferente, aí que é o seu papel de poder prever de forma diferente, o desempate vai ser feito, falando aqui do ponto de vista nada técnico, por cabeça. Então você imagina que às vezes tem fulano, ciclano dentro daquela empresa, daquela sociedade do quadro societário, que colocaram ali um agregado dentro da sociedade, às vezes era uma sociedade de 2 sócios, aí um dos sócios não pode entrar, ou ele pode entrar mesmo, quer já colocar, às vezes, na sociedade o filho, a filha, não sei, né? Fazer ali minimamente um planejamento, sem necessariamente um planejamento societário sucessório. Exemplos que a gente sempre sabe que isso acontece, os cabides pendurados ali no quadro societário. E aí, caso, em regra, o combinado deles é 50% para cada. Mesmo que o outro sócio tenha 25% ele e 25% a filha, ou 49% ele e 1% a filha, ainda assim, são mais de uma pessoa. É mais de uma pessoa dentro da empresa. Então, às vezes, uma sociedade que era para ser por 2 sócios, por exemplo, tem 3 sócios, mesmo que esteja 50% para um lado e 50% para o outro lado. Só que em caso, contratos sociais básicos, padrão e omisso em relação à forma de desempate das deliberações, prevaleceria o quê? Pela lei, o quê? Voto por cabeça. Esse lado aqui teria mais vantagem sobre esse mesmo, tendo 50%. Então, cuidado em relação às partes com capital pulverizado sem necessidade, tá? E sem um objetivo específico. E passe e represente a realidade. Às vezes eu sei que tem questões que a gente não pode trazer para um documento público. Traz para um contrato particular, vinculando as partes em relação a isso, tá?